E aí pessoal, aqui é o Jack e hoje eu vou te falar por que você ainda não terminou de ler a Bíblia toda. Pessoal, hoje a gente fez o culto aqui em casa, nós terminamos o Evangelho de João e a gente encerrou com essa leitura assim, capítulo 21, verso 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Verso 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Hoje, mais uma vez, nós encerramos o Evangelho de João. Eu já perdi as contas de quantas vezes isso já ocorreu aqui em casa. Mais uma vez, nós encerramos o Evangelho de João e é muito legal tu olhar a Bíblia assim e tu ver o finalzinho, ó, falta só um pouquinho ainda para terminar a Bíblia, né? E é um pouquinho por dia, todos os dias, é um pouquinho a cada dia, né? E muitas pessoas não leem a Bíblia toda e há muita discussão sobre ler a Bíblia toda, se vai dar ou não vai dar, né? Então, cara, a principal razão porque você não leu a Bíblia toda ainda, é porque isso não é um hábito seu. É porque você não colocou um horário para ler a Bíblia. Se você colocar um horário diário e você ler 4 capítulos da Bíblia por dia, 4 capítulos da Bíblia apenas, isso vai dar em alguns dias uma média de 10 minutos, às vezes 18, 16 minutos, mas a média é de 15 minutos, tá bom? A média diária de 15 minutos. Fazendo isso, você lê a Bíblia toda no período de 10 meses. Começando no dia 1 de janeiro, você encerra ela no dia 31 de outubro na Reforma Protestante. Sobram ainda 61 dias, 30 dias de novembro e mais 31 dias de dezembro, que são os dias durante o ano que você às vezes não deu, chegou tarde, estava cansado, doente. Você tem 61 dias para falhar e ainda assim você vai ler a Bíblia toda no ano. E muitas pessoas, cara, elas dizem, pô, Jack, como é que vocês fazem? É muito simples. A minha filha, ela tem 1 ano e meio e ela, óbvio que ela não lê, né? Ela tá aprendendo recém ainda as letras, ela já reconhece algumas letras, mas ela não lê. Mas ela já ouviu toda a Bíblia. Ela já ouviu toda a Escritura. Desde o ventre da minha esposa, quando ela estava no ventre da minha esposa, eu lia a Bíblia para ela ali. E deixa eu dizer uma coisa, nós não somos super espirituais, porque daqui a pouco eu tô falando isso aqui e você pode pensar assim, pô, o Jack é um cara diferente. Não, cara, eu sou igualzinho a você. Tenho meus problemas com organização de tempo, tenho minhas dificuldades, mas tem algo que é prioridade, e a Escritura precisa ser prioridade na vida do cristão. Então, cara, conselho, o que você vai fazer? Coloca um horário. Nós temos um horário aqui em casa. Às vezes não dá para fazer nesse horário, mas quando não fazemos nesse horário, sabemos, ó, o culto não foi feito no horário. Já acende uma luz amarela. Então, em 2 dias dessa semana, nós fizemos o culto fora do horário que nós fazemos o culto aqui em casa. Isso já no segundo dia eu já falei, vamos cuidar. Vamos cuidar porque é óbvio que o diabo está lutando para não lermos a palavra. Existe um pouco de desorganização nossa? Existe. Mas existe uma batalha espiritual. Nós estamos inseridos em uma batalha espiritual. Então eu queria dizer isso para você. A principal razão para você não ler a Escritura é porque você não se organiza. E você não se organiza, talvez a gente pode encontrar uma razão anterior aí. É a questão do seu coração. O principal motivo dos nossos problemas está no coração. Jesus falou isso. Então, se nós queremos entender, nós temos que ver assim, pô, eu não leio a Bíblia toda, não leio a Escritura, é porque na prática ela não é importante para mim, tá bom? Você lê livros, você vê filmes, você vê séries, e você vai encontrar pastores que vão defender que você não precisa ler a Bíblia toda durante 1 ano. Mas deixa eu dizer uma coisa, para você não ler a Bíblia toda durante 1 ano, você tem que ler muito pouco. Porque lendo ela em 1 ano, eu não acho que eu leio tanto a Bíblia assim.
Eu leio com a minha família, ela toda, ou seja, eu me certifico que todos os que moram na minha casa vão ler a Bíblia, tá bom? Eu me certifico disso como pastor da casa. E eu tenho o meu devocional sozinho com Deus, onde eu leio um capítulo da Bíblia e eu estudo esse capítulo e oro esse capítulo. São práticas devocionais simples, não são práticas devocionais muito profundas, eu reconheço isso. Óbvio que nós estamos sempre sujeitos a uma operosidade do Espírito e às vezes nós passamos mais tempo em oração, mais tempo na leitura bíblica, mas tu tem que estabelecer um mínimo. Estabeleça um mínimo. Tem uma frase do Leandro Twin, que é um educador físico aqui da internet que eu acompanho, eu admiro ele muito. Ele tem uma frase mais ou menos assim: o segundo melhor método cumprido o ano todo é melhor do que o primeiro método, o melhor método que é cumprido durante 10 dias. Então, no que envolve dieta, por exemplo, as pessoas fazem dietas muito loucas e elas não conseguem seguir o ano todo com uma dieta dessas. Mas elas seguem 10 dias, são 10 dias muito radicais. A mesma coisa ocorre com a leitura bíblica, né? Então, teria como ler mais? Sim. Tem como fazer mais? Sim. Mas eu estou colocando para vocês aqui o mínimo, tá bom? Então vai ter dias, né? Hoje foi um dia que a gente leu mais do que 4 capítulos. Dá vontade a gente ler mais, né? Mas a gente lê o mínimo normalmente, no culto doméstico, na nossa casa. Eu criei um culto aqui, estabeleci um culto para as famílias da igreja que eu pastorei seguirem. Então, é o mínimo que a gente faz, né? Dá para fazer mais? Dá, mas é preferível você fazer o mínimo o ano todo do que você fazer grandes coisas apenas uma semana, 2, e isso não ter prosseguimento, tá bom? Então é isso. Se eu pudesse resumir esse vídeo, eu diria para vocês: em primeiro lugar, tenha um horário. Estabeleça um horário, estabeleça uma rotina. 2, sonde o seu coração. Se você não está lendo a Escritura é porque, na prática, ela não é importante para você. E eu diria para você, em terceiro, não queira ter o melhor método, a coisa mais... Não, eu vou ler... Pô, tem gente que chega para mim e diz assim: pô, eu vou ler 13 capítulos da Bíblia por dia. Ó, legal, nessa pegada, normalmente tu vai ler ela em torno de 3 meses, né? É legal, dá para fazer. Se você é um solteiro, se você... Pô, eu encorajo você a fazer isso, né? Posso até passar aqui, nessa Bíblia tem um plano de leitura de 3 meses. Legal, tá? Mas, cara, o meu conselho para você é: faça o arroz com feijão bem feito e Deus vai aí estar abençoando você, tá bom? Então é o seguinte: se você tem sido abençoado pelo meu trabalho, pelo meu ministério, se você tem sido encorajado por tudo que tem acontecido aqui, nas pregações, redes sociais, eu gostaria que você considerasse olhar aqui embaixo, tem um link, pastorjack.com.br/doe. Você pode entrar lá e nos enviar uma oferta para o nosso ministério. No mínimo você vai financiar livros, e isso, cara, já é uma grande coisa. No mínimo você vai fazer isso, tá bom? Outra coisa, você pode entrar aqui no nosso grupo no Telegram, pastorjack/clube da luta. São homens que estão juntos ali e eu tenho mandado mensagens e tem sido uma bênção para esses homens, tá bom? E vídeos todos os dias aqui no YouTube, e também tem as minhas lives que agora estão em novo horário, de 12 às 12 horas ao meio-dia, de terça a sábado. Ao meio-dia de terça a sábado, lives no Instagram. Um último anúncio, segura aí, um último anúncio. Vai ser em maio, eu vou colocar aqui embaixo aqui, vai ser em maio, nós teremos a conferência aqui em Porto Alegre de masculinidade e missão. Nós vamos abordar o tema de masculinidade e missão na mesma conferência. E quem sabe essa conferência entra aí para nossa agenda anual. Já estão confirmados nessa conferência Pastor Rafael Ribas e Pastor Anderson Silva. Chileno Vergara é o cara que tá para confirmar. A gente tá em cima dele, tá bom? E eu vou estar pregando também nessa conferência. Cara, vai ser aqui na Vintage, vai ser brutal. Sexta e sábado, tá bom? Então é isso. Vou ficando aqui. Um abraço. Falou.